te define? Pergunte isso. Fale em voz alta e diga: o que te define? E essa é uma palavra para nós pensarmos. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 7. Esta é uma palavra para você pensar. O que te define? O que define você? O que define a sua história, a sua trajetória? O que define o seu destino? E nós precisamos estar nesta palavra, e esta palavra precisa estar em nós. Coisas grandes podem acontecer na sua vida, irmão. Coisas maravilhosas da parte de Deus, desde uma experiência espiritual até uma ruptura de status, de condição. Tudo é possível ao que crê, tudo é possível àquele que se lança sobre a palavra de Deus, amém? Um dia Pedro estava pescando, enquanto você abre a sua Bíblia, eles estavam pescando, voltaram da pescaria sem nenhum resultado. Eles não tinham nenhum resultado, mas não era aquela a vontade de Deus para eles. Jesus queria, a partir daquele momento, impactá-los e levá-los para uma outra dimensão, um outro patamar, uma outra leitura da vida e de si mesmos. Então imaginem, enquanto você abre a sua Bíblia em João, Evangelho de João 7, eles estavam vindo de uma pescaria, eles trabalharam a noite toda, eles não estavam na Serra da Mesa fazendo uma pescaria esportiva, brincando, não, eles viviam daquilo. Eles estavam vindo, portanto, sem nenhum resultado. E Jesus liberou sobre eles uma palavra. Jesus liberou sobre eles uma palavra. É por isso que nós alimentamos a nossa fé na oração e na palavra de Deus. Porque uma palavra muda completamente o curso da nossa vida. Eu tenho vários testemunhos de pessoas que em um culto, e por causa de uma pregação de um culto de quarta, domingo, viraram uma chave e a vida delas mudou, foi transformada. Era uma visão de si, era uma visão dos problemas, até uma visão que ele tinha antes de Deus, ou acerca de Deus, e a visão mudou por causa de uma palavra. E quando Jesus diz a Pedro: faça mais uma vez, faze-te ao mar alto, ou seja, vamos ainda mais fundo dessa vez. Pedro tinha vários argumentos, eu sei que você tem vários argumentos para cada coisa que aconteceu na sua vida, justificativas, pensamentos, posicionamentos, mas tem uma hora que a gente tem que abrir mão disso, só muda de opinião quem tem. Então tem uma hora que a gente tem que abrir mão de certos posicionamentos, certas leituras, para enquadrar a nossa vida na palavra de Deus. Não enquadrar a palavra de Deus na nossa vida, mas enquadrar a nossa vida na palavra e dizer: sob esta palavra lançarei a minha vida, sob esta palavra lançarei as minhas redes. E aí, obrigado. A Bíblia declara que tudo mudou. Eu gostaria que alguém que está comigo online aqui, talvez o Léo André, talvez a Francedélia, Lia, Arão, eu queria que alguém escrevesse algo aqui: e a minha vida mudou. Sua vida vai mudar em nome de Jesus, amém? João capítulo 7 é o tema da nossa, é o texto da nossa mensagem. O que te define? Não permita que limitações, tampas limitadoras sejam colocadas na sua vida. Por que é maravilhoso? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. O resumo desse texto, ele diz assim: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas vamos mudar o texto e parafrasear o texto. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, nada, absolutamente nada será impossível. Alguém mais se apropria dessa palavra? Alguém mais pode me ajudar a pregar dando um forte amém ou um glória a Deus aí? Se nós estivermos nele, e se as palavras dele estiverem em nós, não haverá impossíveis. Não haverá impossíveis. Vamos a uma palavra quebradora de correntes. O que te define? João capítulo 7, versos de 1 a 9. Eu não me lembro se eu já preguei nesse texto alguma vez em toda a minha vida. Eu não me lembro se eu usei esse texto específico. Mas vamos lá.
Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia porque desejava percorrer a Judéia. Porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festas dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a eles os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar, Galileia, e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Pela palavra de Deus, que é santa, inequívoca, sempre se cumpre, que todos digam glória a Deus por ela. Vamos à palavra. O que te define? Muitas vezes na vida nós passamos por momentos de pressão. Pode ser a pressão por resultados ou por definições que as pessoas têm a nosso respeito. A verdade é que sempre, eu não vou dizer uma vez ou outra, mas nós sempre estaremos envolvidos em situações de pressão, cobranças de todos os lados, cobranças de resultados, o que você devia ter feito, o que você poderia ter feito, o que você pode fazer. As pressões estão sempre batendo a nossa porta, seja através de pessoas que estão próximas a nós ou dependem de nós, ou a pressão interior, aquela cobrança que temos que exige de nós uma performance sempre maior do que a anterior. Pressão por resultados. E às vezes ela vem de forma nociva, às vezes ela vem de forma a nos abater. Verdade é que nós sempre estamos envolvidos com pressões, cobranças. A sociedade cobra, o mundo cobra. Estamos envoltos sempre com objetivos a serem alcançados, metas a serem cumpridas. E se nos permitirmos curvar ou não entender estas pressões, certamente incorreremos em erros. A sociedade está cada vez mais monitorada, cada vez mais fiscalizada. Engraçado, é um negócio absurdo, mas eu estava vendo essa semana, estava ouvindo não, porque eu não estou muito ligado em CBN, e algumas rádios já estão me cansando um pouco, mas estava vendo uma reportagem sobre pessoas canceladas. Eu confesso a vocês que eu nunca tinha ouvido isso. E aí vi uma pessoa expert no assunto, porque hoje tem expert para tudo, né? É incrível que hoje tem gente que se intitula expert ou conceituadores de tudo. E eles estavam falando sobre uma nova forma de bullying, que é o bullying de esvaziar redes sociais. Como assim? Sim, a pessoa tem lá 100 seguidores. E por algum motivo, a maioria desses seguidores combina abandonar aquele seguidor. Aquela pessoa que estava sendo seguida. E por incrível que pareça, existe até tese sobre isso. Mas o mais incrível que pareça, dentro dessa coisa que já é absurda, é gente se deixar
abalar ou perder a alegria por isso. Vocês sabem que não é à toa que um dia desses o Instagram mudou a forma de avaliação das postagens. Tinha gente se matando por isso. Olha só, tinha gente que tirava a própria vida porque no ápice de algum conflito tomava como elemento decisivo o fato de publicar alguma coisa e poucas pessoas ou curtirem, ou comentarem, ou compartilharem. E por causa disso, elas se sentiam, portanto, excluídas, abaladas. Eu iniciei dizendo, e citando o tema da nossa mensagem, o que te define? Eu falei que nós estamos sempre envoltos a pressões. Pressões por resultados e pressões por definições. Quem é você? Qual o seu propósito? Para onde você vai? Qual o seu destino? E falo acerca de mecanismos na nossa sociedade, irmãos, que são simplesmente absurdos. Pessoas canceladas, que é um bullying virtual. Mas eu não estou falando que é um absurdo um grupo de pessoas esvaziarem uma rede social. Não, isso para mim não é absurdo. Isso para mim é esdrúxulo. Isso é uma palhaçada. É uma coisa sem senso. Mas o mais absurdo e o que eu realmente acho incrível é alguém se abalar por isso. É alguém permitir com que as paredes de proteção mentais, paredes de proteção emocionais, sejam assim tão vulneráveis, a ponto de uma falta de curtida, ou um esvaziamento na minha rede social, provocar em mim sentimentos de angústia, provocar em mim sentimentos de depressão. Isso é um sinal de alerta em que demonstra-se que as paredes emocionais estão completamente desguarnecidas de proteção. Nós vivemos numa sociedade, num momento de pressão, resultados, pressão de identidade, quem somos. Mas é exatamente porque você sempre estará em pressão, e você sempre estará cercado por questões que vão lhe pressionar, situações que vão pedir a você uma definição sobre a sua vida, sonhos, projeto futuro. E é por isso que você precisa manter a sua guarda alta. É por isso que você precisa ter as paredes emocionais, as proteções espirituais no seu devido lugar. A ponto de poder dizer como Paulo em Filipenses 4, sei estar bem, sei estar mal, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou se eu fosse parafrasear o texto, sei viver muito bem, sei passar por várias adversidades, porque eu sei quem me fortalece. Eu sei de onde vem a minha força. Eu sei de onde vem a geração da minha paz e a minha alegria. Na verdade, pastores, irmãos, amigos, e você que me ouve hoje, acho que a nossa sociedade está maluca. Eu acho que a nossa sociedade perdeu o rumo, perdeu o senso. Porque a felicidade hoje já não é mais ter uma esposa, filhos. A felicidade hoje já não é mais apenas viver em família, com pessoas, sorrir, celebrar a vida. Mas hoje, infelizmente, a felicidade passa a ter como termômetro o saldo bancário, ou o tipo de carro que tem, ou a marca da roupa que veste. Sendo assim, estou feliz, aí a pessoa é vista, uau! E aí ela, para quando está sozinha, as suas miserabilidades, as suas derrotas, as suas frustrações serem completamente expostas. Nem que seja ao travesseiro, à parede, ao espelho.
Então por isso não é viver, isso não é felicidade. Por isso que eu e você, por isso que você que me ouve hoje, precisa entender, sim, você estará sob pressão, e isso não é ruim. Você está sob pressão, não é ruim. Você está cercado de situações que requerem de você um posicionamento, isso não é ruim. Mas é ruim quando você se torna vítima. Olhe para o pastor. É ruim quando você se demonstra fraco, frágil, derrotado. Onde qualquer coisa, palavra, sentimento, acusação, ou ainda que seja o próprio Satanás, se apresenta, te ameaça e diz: eu vou te matar. Quando nós recuamos, estamos declarando que as paredes emocionais, que as paredes espirituais não foram devidamente guarnecidas. Eu quero hoje declarar a você, em nome de Jesus, você é forte, a palavra de Deus habita na sua vida, e eu tenho plena convicção de que todos os dias você vencerá o maligno, em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, glória a Deus pela sua palavra. Efésios 6, você conhece bem o texto, fala sobre toda a armadura de Deus. Mas antes do apóstolo Paulo citar a armadura de Deus, ele diz assim: depois de você haver feito tudo, permaneça inabalável. Então quando ele me diz, depois de haver feito tudo, e ele está no capítulo 6, é porque tudo aquilo que ele falou do capítulo 1 ao 5, também é relevante. Não é só dizer, eu ando com o capacete da salvação, eu tenho a espada do Espírito. Isso é legal, isso é maravilhoso. Estes atos proféticos, estas encenações, e eu falo encenação no sentido positivo, as marchas proféticas, isso é de Deus. Mas o contexto anterior, quando ele chega a dizer que você precisa ter a armadura de Deus em você, está dizendo sobre outros comportamentos, sobre outras atitudes, sobre outros valores que você já precisa praticar para levantar as paredes emocionais. Eu sei que não é um exemplo talvez a ser citado porque não é bíblico, mas tem uma frase do Bruce Lee que eu acho muito legal. E ele falava assim, que se você se deixa moldar por palavras, as pessoas sempre usarão palavras para te moldar. Então você precisa levantar paredes emocionais. Você precisa levantar escudos espirituais. O que te define? Se você não faz isso, qualquer coisa definirá você. Qualquer sentimento definirá você. Irmãos, de todos os dias, Romanos capítulo 8, fomos entregues à morte todo dia, fomos entregues como ovelhas ao matadouro. Então o que Paulo está dizendo, existe um contexto, mas ele não diz apenas isso, que fomos entregues à morte o dia todo. Ele fecha esse raciocínio, em outras palavras dizendo, mas levante as paredes espirituais, levante as proteções emocionais, porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. O que te define? O que define você? Porque quando nós agimos por causa da pressão, ou simplesmente para agradar a plateia, quando tomamos decisões permanentes em momentos de pressão, nós estamos nos expondo ao erro. Eu tenho certeza que todos aqui, quando criança ou mesmo adulto, já leram a história da lagarta. Que a lagarta era simplesmente uma lagarta. E ela se sentia muito triste e humilhada por ser uma lagarta. E a pressão por ela ser uma lagarta era muito difícil. E ela olhava as borboletas e dizia, que coisa linda. Mas a lagarta não é sempre uma lagarta. A lagarta, daqui a pouco, ela entra num casulo. E depois do casulo, ela rompe o casulo por dentro, e não pode ser por fora, mas ela própria rompe o casulo e se torna uma linda borboleta.
A pressão para os resultados pode nos transformar em pessoas que no estágio que eu estou vivendo, eu vou murmurar, eu vou dizer que Deus não ouve a minha oração, porque eu estou no momento lagarta e não casulo. Eu vou dizer, eu sou apenas uma lagarta, Deus não me ama, Deus não me ouve. Ou se eu estiver no casulo, eu vou dizer, meu Deus, eu vivo nesse aperto, que coisa horrível. E aí eu vou interromper processos. É por isso que Eclesiastes nos ensina uma lei maravilhosa, que é a lei do tempo. Onde eu e você precisamos nos submeter ao tempo de Deus. Porque Deus não erra. Deus não erra quando me escolhe. Deus não erra quando escolhe você. Deus não erra quando coloca sonhos em você. Deus não erra quando faz você sonhar. Mas Ele quer nos ensinar com tudo que nós precisamos ser submetidos ao Kairos. O Kairos é a palavra grega para o tempo de Deus, não é Cronos, apenas a marcação do tempo de 24 horas, digamos assim. Mas é o Kairos, o tempo de Deus, o tempo onde o favor acontece, o tempo onde a porta se abre, o tempo onde eu estou sendo preparado para entrar naquilo que Ele preparou para mim. Eu quero convidar você hoje a não se curvar às pressões, mas entender que você está no Kairos, você está no tempo de Deus, e Deus em seu tempo tudo fez lindo, formoso, maravilhoso. Por isso, se você, permita-me, está no seu tempo lagarta, celebre. Se você está no tempo casulo, escondidinho, quietinho, só orando, só consagrando, só esperando a sua vida, o vento mudar, a sorte mudar, o tempo da vitória chegar, celebre esse tempo também. Não se submeta à pressão. Mas você ainda não fez isso, você ainda não passou nessa prova, você ainda não passou nesse concurso, você ainda não tirou a CNH, você ainda não tem OAB, você ainda não se formou, você ainda não. Ei, em nome de Jesus, você precisa levantar escudos emocionais, você precisa levantar escudos espirituais, porque você está no Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. É o tempo onde o favor me alcança. É o tempo onde antes dele eu lancei a rede e eu não peguei nada. E eu lancei novamente a rede e eu peguei muito. Como posso explicar uma situação da outra? Porque eu bati na porta e ela não se abriu. Porque depois eu bati na porta e ela se abriu. Por causa do Kairos. Mas se a porta tivesse sido aberta antes, eu não tinha murmurado, eu não tinha pecado, porque afinal de contas, eu só pequei porque eu achava que Deus não me amava e não estava nem aí para mim, por isso eu chutei o balde. Não, você não chutou o balde por causa disso, mas simplesmente pela conveniência das coisas. É por isso que eu quero chamar você esta noite. O que te define? Você estará cercado por pressões. Pressões de resultados, pressões várias, pressões por quem você é. Mas entenda, existe um tempo de Deus. O que te define? O lugar que você nasceu não define quem é você. O lugar onde você nasceu não define quem é você. Eu nasci... Olha só, se fosse Jesus, desculpa aí gente, se eu errei, tá? Se eu falhei, afinal de contas eu vim de Nazaré. E tem até aquele provérbio, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Já pensou Jesus magoadinho com Natanael? Natanael não vai ser meu discípulo. Por quê? Porque no dia lá ele falou para todo mundo, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Aí Jesus pensou com ele assim, vai ver, quando eu pegar vou dar uma nos peitos, vou dar uma voadora nele, e ele vai ver agora quem eu sou, porque eu sou o cara. Pelo contrário,
No encontro de Jesus com Natanael, ele diz: eu te vi debaixo da figueira. Palavra de conhecimento. Eu sei o que você orou lá. Você disse tal e tal coisa. O seu coração aspirou por isso. E eu sou a resposta das suas orações. Natanael chora: Deus meu. Natanael é o cara da conversão mais rápida. Ele nem chama Jesus de Senhor. Ele já se prostra. E a revelação dele foi maior do que a de Pedro. Ele já declara: pá, Deus meu. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Pode. O lugar onde você nasceu não define quem você é. A cor da sua pele não define quem você é, muito menos os seus resultados. Hoje vivemos essa grande discussão aí. O mundo inteiro parou. Várias situações acerca de discussões raciais. Há pessoas muito maldosas no mundo. Há pessoas muito maldosas, eu gostaria que alguém escrevesse isso. Há pessoas muito maldosas no mundo, mas elas são minoria. Há pessoas muito maldosas no mundo, mas elas nunca nos vencerão. Eu quero que alguém concorde dizendo um amém bem alto. A cor da sua pele não define quem você é, e muito menos os seus resultados. A Bíblia fala de um homem negro. Ele estava vindo do campo, porque eles trabalhavam durante alta madrugada. Como o sol era muito complicado durante o dia, aquela região é muito complicada, eles saíam de noite mesmo, para trabalhar, para voltar pela manhã. Quando esse cara, esse negro, volta pela manhã, passa pela cidade, as pessoas olham e ele não entende o que está acontecendo na cidade. A cidade está alvoroçada. Sem saber o que acontece, ele para ver o que estava havendo. E ele vê um homem carregando uma cruz. Quando carrega a cruz, cai por causa do peso do madeiro. O soldado que conduzia o condenado, apontando para ele, este homem se chama Simão. Ele era de Cirene, norte da África. Prosélito, judeu, morava em Jerusalém e estava lá aqueles dias trabalhando. Era um tempo de festa. Então na Páscoa vinha gente de todos os lados. E falaram para ele: carregue a cruz. Ele respondeu: não tenho nada a ver com esse homem. Mas ele foi obrigado a carregar a cruz. O soldado poderia ter escolhido qualquer pessoa, independente de cor, raça, nacionalidade, mas disse: carregue a cruz. E o negro Simão de Cirene pegou a cruz, dizendo: não tenho nada a ver com este homem. Só que aqueles passos da chamada Via Dolorosa marcaram a vida de Simão Cireneu. E quando você vai para o livro de Atos, você vê que aquele dia, o Simão de Cirene, agora Jesus está crucificado, ressuscitou, a igreja, os discípulos começam a se movimentar, e entre eles, havia um certo líder na igreja, chamado Simão de Cirene. E quando você olha as epístolas de Paulo, você vê em especial um deles assinando a epístola com Paulo. E ele diz: Rufo também vos saúda. Também seu irmão Alexandre. Alexandre e Rufo, filho de Simão Cireneu. A sua pele, a pele de alguém não define absolutamente nada. Essa nossa sociedade maldosa. Mas quando eu venho para a minha Bíblia, eu vejo que Simão, Alexandre e Rufo, colunas da igreja. A sua condição social não define a sua trajetória de honra. A sua condição social não define, a condição social não define. Eu acho lindo o Evangelho de Lucas, quando ele faz a narrativa acerca dos fatos, e ele, como sendo
muito letrado. Ele escreve as coisas certinhas. Ele está informando um erudito acerca do que havia acontecido em Jerusalém. Ele já começa dizendo: ó, excelentíssimo Teófilo, depois de apurada investigação, e ouvindo todas as testemunhas, procurei relatar de forma concisa os fatos. E aí ele faz uma citação. Havia um homem. Aliás, a narrativa, o que eu quero citar a expressão da narrativa é outra. É quando ele diz assim: no ano de Tibério César. Aí você vai se lembrar do texto. Ele faz a citação colocando todo o poder religioso, político, toda a governança da época. No ano de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Idumeia, seu irmão Filipe, tetrarca da Judéia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia. Aí cita um outro cara lá. Depois de elencar todos os poderosos da época, ele diz: a palavra de Deus veio a João. Era como se eu quisesse parafrasear para você e dizer: a palavra não estava com Pilatos, a palavra não estava com César, a palavra não estava com Herodes, a palavra estava com João. Quantas histórias de pessoas que mudaram o mundo quando não tinham possibilidade concreta. Não citarei personagens célebres. Eu tinha citado alguns nomes aqui para dar o ponto deles na história. Mas eu preferi apagar e dizer: não citarei personagens célebres, porque eu estou falando de você. Você é a pessoa que Deus usará. Vou repetir porque eu preciso estar olhando para você, porque eu estou profetizando. Você é a pessoa que Deus usará para mudar a nossa geração. Eu vou repetir. Você é o homem. Você é a mulher. O que te define? Mas onde eu moro? Olha de onde eu vim, olha a minha posição. Não. Você é a pessoa que Deus escolheu para nascer no tempo certo, para mudar a nossa geração. O que você fez de errado, Ricardinho, Deus abençoe. A nossa condição social não nos define, nossa trajetória de honra. Ricardinho, você está abençoado. Débora Verbe, você está abençoada. O que nos define, aquilo que você fez de errado antes disso, aquilo que você fez de errado um dia, não determinará a sua próxima fase. Pastor Wagner, eu errei. Eu julguei mal. Eu fiz alianças erradas. Eu até acreditei, me entreguei a pessoas e agora o meu nome está comprometido. Sabe, Deus é maravilhoso. Fale comigo, Deus é maravilhoso. Deixa eu ver o meu time aqui. Deus é tão maravilhoso porque... Quantos já leram todo o livro de Jonas? Quem aqui já leu o livro do profeta Jonas todo? Levanta a mão bem alto para eu possa ver. Graças a Deus, muita gente já leu. O livro do profeta Jonas é lindo. Ele começa assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: vai, ou dispõe-te, e vai à grande cidade de Nínive e profetiza contra ela. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Aí aconteceu tudo aquilo que você sabe. Jonas capítulo 2. Veio, aí eu queria que você criasse o texto na sua mente agora, mas colocasse em negrito a palavra novamente. Alguém por favor escreva aqui, alguém me ajude escrevendo aqui, e você me ajude aqui dentro falando. Fale comigo assim, diga: o meu Deus... Bonito, gostei, a máscara não impediu o som. Mais uma vez, diga: o meu Deus... é o Deus do novamente. O quê? Eu confiar em você? Depois do que você fez?
O que depois do que você falou de mim? O que depois do jeito que você me tratou? Veio a palavra do Senhor. Porque Ele é o Deus do novamente. E é um erro, ou um momento em que você falha, em uma palavra, expressão ou entrega, não invalida a sua próxima fase. Pastor, mas você está indo na contramão de tudo aquilo que eu já ouvi. Ok, então vamos mais uma vez. Deixa eu fundamentar o meu argumento. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te. Reticências, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Veio novamente a palavra do Senhor a Jonas. O que você fez de errado um dia não vai determinar a sua próxima fase. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você estivesse do lado de alguém, eu ia pedir para você dizer para esta pessoa: como somos nós dois aqui, eu vou dizer para você, olhe para mim, ei, você não está queimado. Vou falar uma palavra bem coloquial: seu filme não está queimado não, queridão. Ei, irmã, seu filme no céu não está queimado. Ei, irmão, seu filme não está queimado não. O meu Deus é o Deus do novamente. O que te define? O que nos define certamente vai despertar a ira ou a rejeição de pessoas ao nosso redor. O que nos define certamente vai despertar rejeições. Aí eu volto ao início da palavra e trago uma frase para você guardar novamente no seu coração: levante as proteções emocionais. Levante as proteções espirituais. Irmão, olha para cá. Cara, você vai ser resistido. Deixa eu te falar, você vai ser rejeitado. Permita-me, ponto. E daí? Acho maravilhoso Filipenses 3,13. Não é 4,13. Do posso todas as coisas. É o Filipenses 3,13. Do eu esqueço do que fica para trás e eu avanço para aquilo que está diante de mim. Estenda a sua mão, quero profetizar algo a todos os presentes. Quero profetizar algo a todos quantos recebem esta palavra com o coração aberto no Senhor. Em nome de Jesus, profetizo. E pela palavra e pelo Espírito do Senhor declaro: você está passando de fase. Você está passando de fase. Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu espírito. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo cele esta palavra, arrancando tampas que limitam o seu crescimento, arrancando tampas que prendem as suas emoções e te angustiam. Tire, seja livre agora das tampas, em nome de Jesus. O diabo quer limitar você, o diabo quer limitar a sua visão, o diabo quer limitar o seu crescimento. Eu venho em nome do Senhor, declarar em nome de Jesus crescimento ilimitado. Eu venho declarar uma visão além do alcance. Eu venho profetizar uma sabedoria fora do comum, em nome de Jesus. Receba esta unção esta noite. Receba esta unção esta noite, em nome de Jesus. As paredes precisam ser levantadas. Paredes emocionais precisam ser erguidas. Diga amém. Voltando ao texto. Jesus estava vivendo um dia difícil. Esse texto que nós lemos em João 7 é bonito para mim e para você. Mas Jesus não estava num dia legal. Como assim? Jesus não estava num dia legal. Porque João 7
vem depois de João 6. Em João 6, Jesus está pregando, está falando coisas lindas, você vai se lembrar. Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida, isso é maravilhoso. Jesus está falando sobre tomar a cruz e segui-lo. Jesus está falando sobre uma aliança poderosa, comer da minha carne, beber do meu sangue, ser um comigo. Só que lá em João 6, pastor Júnior, a Bíblia fala que a multidão inteira vazou. Imagina você estar pregando aqui nos Conectados. Imagina aqui, pastor, você está pregando num culto qualquer, diácono, você está, ou você, irmão, está numa reunião, você é o responsável pela coisa, e quando você começa, você se levanta e fala assim, gente, um por um começa a levantar e vai embora. Como você se sentiria naquele dia? Pensa comigo, emocionalmente falando. Cara, foi terrível. O pessoal, perdoe-me a expressão, é apenas uma brincadeira. O pessoal vazou, irmão. O pessoal tirou o time de campo. É mais ou menos assim, não é para mim esse discurso. A oposição que já estava lá, já foi a primeira. Esse discurso é muito pesado. A oposição vazar, quem nos resiste ou tem algum problema conosco, virar as costas para nós e sair, ficar era surpresa, sair natural. Mas quando você vê os discípulos, aquelas pessoas que queriam antes, porque a Bíblia fala antes, se jogavam nele para poder receber uma cura, queriam de todo jeito tocar nas vestes dele, porque uma certa mulher disse que funciona. Agora a multidão inteira vazou. A multidão foi toda embora. Mas as paredes emocionais estavam erguidas. As paredes espirituais estavam erguidas. Então Jesus ficou firme, focado no propósito, focado na visão do Pai, focado no cumprimento da missão, na entrega do produto. Ele permaneceu. Se aplaudido, ok. Se rejeitado, ok. Permanecer no propósito. Por quê? Porque quando eu vejo falar nesse mesmo texto sobre a multiplicação dos pães, ou coisas milagrosas, é esperar o quê? Não, gente, uau, foi tremendo, então daqui para frente vai ser suave na nave, céu de brigadeiro. Não. Dias difíceis podem acontecer com todos. E aí vem depois, em João capítulo 7, a pressão por resultado. Fora a rejeição, aí vem a pressão por resultados. E não foi de qualquer pessoa. Olha o que os irmãos de Jesus disseram. Eu não vou me ater aqui a explicar o texto. Mas entendam, Jesus teve seus irmãos. Olhe para mim. Irmãos, filhos de Maria. Um deles, Tiago, foi o líder da igreja. Mas um deles chegou ali e falou assim, ei, em outras palavras, você leu no texto, olhe para mim aqui, não faça nada que distraia a atenção de ninguém agora, nem a minha, olhe para cá. Vem cá, você não quer aparecer? Porque alguém que quer ser conhecido publicamente, não faz nada em oculto. Quero ver seu resultado. Cadê? Cadê seu resultado? É aquele momento em que parece que o mundo inteiro não está te entendendo. Mas você precisa ficar firme. Você precisa ficar decidido a cumprir o seu propósito.
João capítulo 7. Depois de ter sido rejeitado pelos ouvintes, ou melhor, deixa eu voltar um pouco. Depois de ter feito muitos milagres, mas com uma palavra desafiadora, ter sido abandonado por todo mundo, veio depois a família. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto, disseram. O que te define? Vai lá, arrebenta, faz acontecer, mostra para todo mundo. E Jesus simplesmente se entrega a um princípio. Tudo tem o seu kairós. Tudo tem o seu kairós. Talvez esse daqui foi o segundo deserto de Jesus, lembra? A segunda tentação. A primeira foi com o diabo. Se você é quem você diz ser, pula lá do pináculo do templo, ou manda que essas pedras se transformem em pães, você vai aparecer e todo mundo vai aplaudir. Agora, o diabo voltou, só que usou a palavra de pessoas que estavam ao lado dele. Se você é quem você diz ser, mostre. O que te define? Você não pode permanecer o foco. Você não pode permitir que as pressões invalidem a sua confissão de fé ou levem você a negociar o seu princípio, os seus valores. É por isso que em todo momento chamado crise, você precisa levantar as paredes. Você precisa saber que existe um escudo sobre a sua vida. Você precisa saber que existe um propósito divino que governa a sua vida. E no nome de Jesus, nenhum fio, nenhuma folha cairá, sem que não seja dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando Deus declara a palavra dele a seu favor, as portas se abrem, tudo se transforma. Mas você precisa manter a sua posição. Para finalizar, já que essas coisas que eu citei anteriormente não te definem, o que te define? Primeiro, a sua identidade. O que te define? A sua identidade no Senhor. Estou falando para cristãos, homens e mulheres que têm a sua vida governada por Deus. Jesus está em Cesareia de Filipe, um lugar conhecido por um grande templo esculpido na rocha ao pé do Monte Hermon. Fontes de águas saem de lá, criam o Jordão e alimentam toda a nação. Naquele lugar de fontes, Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? Vem a célebre confissão que você conhece. Pedro diz: tu és o Cristo. E por que isso define a minha vida e a sua hoje? Porque você é definido, eu e você somos definidos em quem Jesus é na nossa vida. Quando eu conheço a Deus, eu me conheço. Quando eu me relaciono com Deus, eu conheço mais da minha própria identidade. Quando eu conheço o poder dos joelhos dobrados na presença dEle, ainda que eu esteja fraco, eu sou forte. Quando eu estou ameaçado ou com receio do amanhã, eu me lembro da palavra dEle. Portanto, quando eu sei quem Ele é, a minha própria identidade se revela. Então hoje, quando eu pergunto a você o que te define, ou como você será definido, a primeira coisa que você precisa guardar no seu coração é que a sua identidade está em Cristo Jesus. Será que foi por isso que um dia o apóstolo Paulo, o ex-perseguidor, disse: estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu,
mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na verdade na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Por isso que quando a gente diz assim, onde você vai, não é retórica, não é apenas uma pregação, é um princípio. Onde você vai, Deus vai. Onde você chega, a graça de Deus chega. Onde você está, a presença de Deus toma o ambiente. Por quê? Porque a minha identidade e a sua identidade são definidas em Cristo Jesus. E eu sei que eu poderia perguntar aqui, quem aqui já ouviu algum dia dizer, ei, você é tão diferente. Depois que você chegou aqui, o ambiente mudou. Olha, você, no meio da coisa está pegando fogo, mas você tem paz. É tão bom me aproximar de você, porque eu sinto Deus. Quem aqui já ouviu isso em algum momento na sua vida? Levante a sua mão. Porque o que te define? Uma presença. Uma presença nos define. Segunda coisa, o que nos define? A nossa posição em Cristo. Não apenas a nossa identidade, mas a nossa posição. Então quando você tiver medo, eu falo medo, não estou dizendo aquela coisa, não sei se eu chupo uma cana ou assovio. Não, estou falando medo. O amanhã angustiou, ou uma presença maligna agora oprimiu, opressão. Aí você vai se lembrar, o que te define? A sua posição em Cristo. Paulo aos Efésios diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, acima de todo principado e acima de toda potestade. Você é crente e o diabo está debaixo dos seus pés. Você é crente e obras de macumbaria não têm eficácia na sua vida. Você é crente e você está blindado pelo poder do sangue de Jesus. Você é crente e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Você é crente, os inimigos virão por um caminho e fugirão por 7 caminhos. Por quê? Só porque eu sou crente? Sim, porque você é crente, possui uma identidade e está numa posição em nome de Jesus. Terceira coisa, aquilo que te define, o que te define? A sua condição. Qual a sua condição hoje? João capítulo 1 diz, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Paulo explica isso quando ele escreve aos Romanos, e graças a Deus por isso. Mas naquela brecha, naquela lacuna nós entramos. Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos. Eu preciso ouvir um glória a Deus aí. Eu preciso saber quem está comigo aqui nesta noite. Amém ou não amém? Mas a todos quanto receberam. Eu quero até perguntar, tem alguém fervoroso aqui em nome de Jesus? Todos quantos o receberam, deu-lhes a habilidade, o poder, os instrumentos de serem chamados filhos de Deus. Não sou apenas feitura sua, obra das suas mãos, sou filho. E qual é a minha condição? Herdeiro. E para finalizar, destino. O que te define? O que te define? O seu destino. Tem um tempo que eu fico muito impaciente. Eu gosto muito de filmes, mas assim, acho legal, entretenimento, descansar, assistindo um bom filme. Mas tem vezes que eu estou muito impaciente. Aí sabe aquela aceleração que você tem no controle remoto? Aí eu acelero e vou lá para o final, só para acabar minha angústia. Aí eu já vejo o final e falo, que legal, vou voltar agora, vai valer a pena. Deixa eu falar uma coisa. Nós já conhecemos a história do final para frente. Nós já conhecemos o final da história, eu quero ouvir um amém. O que te define? Meu destino me define. Eu sei que um dia eu ouvirei assim, seja bendito, seja bem-vindo, bendito Wagner, para a glória que foi preparada para você antes da fundação do mundo.
Sabe o que me define, irmãos? O meu destino. E eu sei que quando eu olho, é sempre para Jesus, amém? Fale comigo, diga, olhando sempre para Jesus, diga isso. Mais uma vez, diga, olhando sempre para Jesus. Então Jesus, ele passou pela rejeição? Passou. Jesus passou pela humilhação? Passou. Jesus passou pelo abandono? Passou. Jesus passou até pela cruz? Passou. Mas qual foi o destino de Jesus? O trono. Portanto, o que te define? Em primeiro lugar, a sua identidade. Segundo, a sua posição. Em terceiro lugar, o que te define? Sua condição em Cristo. Você é um herdeiro. O que lhe define? O seu destino. Ainda que rejeitado, sucessos, aplausos e até a cruz, o nosso destino é o trono. Entendendo isso, Paulo uma vez escreveu e disse que aqueles que receberam o dom da justiça e a abundância da graça reinarão não somente na eternidade, mas reinarão em vida. Essa palavra é muito poderosa, ela é quebradora de correntes, porque o que define você, as coisas ruins da vida, até triviais, opressões, medos, fobias, receios, anseios, isso não te define. Se ontem você pecou, se ontem você falou algo impróprio, eu acho incrível. Pedro, eu já sei que já são 8 horas, mas como a maioria está em casa, vamos só ficar mais um minutinho. Gente, Pedro teve que falar impropérios. Impropérios é outra palavra bonitinha para palavrão, gente. E depois, o que aconteceu com ele? Pedro, tu me amas? Deixa eu falar uma coisa para você. O que te define? Saia daqui nesta noite com convicções firmes no seu coração. Uma das convicções é que você será rejeitado. Uma das convicções, você será perseguido. Uma das convicções, você não será compreendido. Mas a maior das convicções, seus escudos estão altos. E a sua fé é inabalável. Porque nada disso te define. O que te define é ser encontrado em Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É ser encontrado em Cristo. Aleluia. É ser encontrado em Cristo. Eu queria muito orar com você agora. E para isso eu quero que você fique de pé comigo. Você que está na sua casa, solta a bacia da pipoca, o refrigerante. Você é um filho de Deus, eu quero ouvir um amém. Diga, eu sou o filho que representa o Pai e que com Ele reinará em vida e pelos séculos dos séculos. Diga mais uma vez, eu sou o filho amado do Pai, que representa o Pai, que reina em vida e que reinará com Ele pelos séculos dos séculos. Deus está na sua vida. Deus está na sua vida. Eu queria que você levantasse a sua mão e orasse em nome de Jesus. Jairinho, agora só me dá um pouquinho de retorno aqui. Vou falar igual a Angélica no início. Coloque a mão no seu coração ou levante a sua mão. Quero fazer uma oração inicial por você. Deus, tira. Eu criei um ambiente órgão. Cria um ambiente comigo aqui. O louvor vai me ajudar a orar agora. Eu queria que vocês subissem comigo aqui agora. Aleluia. Levante aí esse som. Eu quero um ambiente para orar. Levante a mão agora. Onde você está? Coloque a mão no seu coração. Levante a sua mão. Eu preciso que você ore agora. Eu preciso que você ore por você. Falando assim, Pai, em nome de Jesus, levanta paredes que protejam as minhas emoções. Pai, levanta paredes que protejam o meu espírito, minha mente. E ao mesmo tempo que você pede ao Pai, você executa. Você executa e declara, Senhor, eu não aceito vulnerabilidades. Eu não aceito estar sujeito a ventos. Eu não aceito estar sujeito a temperamentos.
Eu não aceito estar sujeito a situações adversas. Em nome de Jesus, eu sou guiado, controlado pelo Espírito. Eu sou guiado, controlado pela palavra. Eu sou um instrumento de Deus. A palavra de Deus está em mim e eu estou nela. Por isso, meu Deus, venha o teu reino. E no nome de Jesus, eu rejeito hoje definições a meu respeito. Diga, ore isso em nome de Jesus. Eu rejeito hoje definições. Eu rejeito hoje palavras que limitam a minha visão, o meu crescimento, e me submeto hoje, em nome de Jesus, às verdades fundamentais da tua palavra. Em nome de Jesus, peça ao Espírito Santo, guia a minha vida, guia a minha vida, guia a minha vida, guia a minha existência, minhas palavras, pensamentos, atitudes, comportamentos, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus eu profetizo e declaro: hoje Deus está te restaurando, vivificando o homem interior, vivificando e protegendo a sua vida, debaixo desta potente mão. Em nome de Jesus, seja hoje amparado, socorrido. Se você hoje precisa de uma restauração, se você hoje precisa que as suas lágrimas sejam enxugadas, sim, Ele tem. Se você hoje necessita e precisa de novas armas espirituais, sim, Ele tem. Se você hoje precisa submeter-se ao crivo, o tempo de Deus, sim, Ele te dirigirá, em nome de Jesus. Mas eu creio também que é chegado o dia da tua vitória, é chegado o dia da tua colheita, é chegado o dia do favor de Deus sobre a sua vida. Receba hoje, oh aleluia. Receba hoje cura, receba hoje livramento, receba hoje em nome de Jesus a vitória que vem da parte do Senhor. Em nome de Jesus, levante a sua mão, levante a sua mão. Você na sua casa, levante a sua mão. Em nome de Jesus, praga alguma chegará na sua casa. Em nome de Jesus, praga alguma chegará na sua casa, praga alguma chegará. Receba hoje, em nome de Jesus, uma nova visão. Alguém diga nova visão, aleluia. Receba hoje novas forças. Alguém receba e diga novas forças. Em nome de Jesus, sobre a sua vida está a bênção de Deus, aleluia, está a bênção de Deus. Vamos louvar o nome de Jesus, vamos louvar o nome de Jesus. Acima, vamos, aleluia. Praise God.